Olá pessoal, eu me chamo Maurício, sou um dos atuários aqui da BR-Prev e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre meta atuarial das avaliações atuariais dos regimes próprios. Com esse vídeo a gente tem o objetivo de explicar a nova metodologia de definição da meta atuarial que está sendo implementada pela Portaria 464, que chegou para parametrizar todos os aspectos das avaliações atuariais voltadas aos regimes próprios. A definição do valor da meta atuarial é muito importante porque ela tem uma relação direta com os passivos do plano que vão ser apurados pela avaliação atuarial. Bom, por que está acontecendo essa mudança? Anteriormente, a portaria que definia todos os parâmetros para as avaliações atuariais dos regimes próprios era a Portaria 403 de 2008. Só que ela está sendo substituída pela 464, porque a Secretaria da Previdência viu como necessária uma maior regimentação nas avaliações atuariais. Então essa nova portaria ela define novos parâmetros para a definição das hipóteses atuariais, modelo mínimo de avaliação atuarial, entre outras questões que, se vocês tiverem interesse, nós temos uma série de vídeos que pode ajudar vocês nessa questão. Fazendo um breve comparativo nos pontos específicos da meta atuarial, tanto que a Portaria 403 como a Portaria 464 abordam, a gente tem que a Portaria 403 anteriormente definia como referência o percentual da política de investimentos, estabelecendo um máximo de 6% ao ano. Com o advento da Portaria 464, a metodologia de definição vai mudar. O que vai acontecer? Vai ter que ser escolhido o menor percentual entre duas possibilidades. A primeira possibilidade é o valor esperado pela política de investimentos, que é a mesma metodologia da 403. E a segunda alternativa é definida pela duration, que vai ser a taxa parâmetro dada pela estrutura do rendimento a termo dos títulos públicos, sendo que na Portaria 464 não vai existir um percentual máximo. Então, como vai ser encontrado o valor da meta atuarial? Quem vai fazer esse trabalho vai ser o atuário, mas é bom que vocês saibam como é que ele vai realizar esse procedimento. Devem ser definidas duas informações. Primeiramente, a expectativa de rentabilidade da política de investimentos, que vai ser debatida entre os conselheiros e a eventual assessoria de investimentos que o regime próprio tiver. E a segunda vai ser a duration do passivo, que é calculada pelo atuário, e tabela de estrutura a termo do rendimento, publicada pela CEPREV, que posteriormente eu vou mostrar a primeira tabela já publicada. Como a primeira metodologia é uma questão de definição e conversa entre os conselheiros e a eventual assessoria de investimentos, a gente passa para a segunda metodologia, que é a da duration. A duration é calculada através dessa seguinte fórmula. Ela leva em consideração o fluxo de pagamento dos benefícios futuros. Não vem ao caso explicar o que significa cada um dos termos nessa fórmula. O que tem que ser sabido pelos gestores dos regimes próprios é que o resultado dessa formulação vai ser associado a uma tabela que a Secretaria de Previdência vai publicar em seu site. Hoje a tabela que está valendo foi publicada na portaria número 50 de dezembro de 2018. Então, mostrando para vocês a tabela da duration, como é que vai funcionar a definição da meta atuarial. Vocês podem observar que nessa tabela aqui existem duas colunas nomeadas de maneira distinta, uma com duration e outra com meta. Então, por exemplo, tomando a fórmula do slide anterior, imagina que o resultado daquela fórmula foi 10,5. O que vai acontecer? Eu vou ter que procurar nessa tabela o valor correspondente à meta, a duration de 10,5, que a gente pode observar ali na terceira coluna, primeira linha, 6%. O que a gente pode observar com essa tabela? Que se os passivos do regime próprio tiverem uma duration superior a 14 anos, a meta atuarial vai ser superior aos 6%, que é o máximo que era anteriormente permitido pela 403. Então, vamos tomar um exemplo hipotético para caracterizar bem a questão da nova definição da meta atuarial. Vamos supor que o Conselho tenha definido em conjunto com a empresa que elabora a política de investimentos o percentual de 5,65% ao ano e que o atuário tenha calculado uma duration de 23,47 anos. Observando a tabela do slide anterior, isso implica numa taxa de 6,04% ao ano. Como a metodologia de definição explicita que é o mínimo entre esses dois valores,
a meta final vai ser de 5,65% ao ano, como estabelecido na política de investimentos. Finalmente, para concluir esse vídeo, nós tivemos a intenção de mostrar aos interessados como é que vai ser definida a meta atuarial a partir das avaliações atuariais de 2020. Um ponto importante é que vai poder ser utilizada a expectativa da política de investimentos caso a mesma seja justificada através dos retornos históricos do RPPS, ou seja, tomando-se aquela metodologia anterior, se as expectativas de retorno calculadas pela política de investimentos forem maiores que a taxa associada à duration, vai poder ser utilizada a expectativa da política de investimentos, desde que os retornos históricos comprovem que essa meta vai poder ser atingida.